Professor Fabiano Machado, seu professor de português e redação, com mais uma super aula para vocês. Hoje iniciamos o quê? O estudo da nossa crase. Como nós já estudamos aí a nossa regência verbal, se torna mais fácil agora o estudo da crase. Vamos lá então. Vamos estudar a nossa crase. Da onde é que vem essa palavra crase? Ela provém lá do grego, crasis, que significa fusão, junção, mistura. Mas mistura do que, professor? Vamos lá. A crase ela ocorre quando eu junto duas vogais idênticas, o AA, tá? E tal fusão é indicada pelo acento grave A. Olha aqui o acento grave. Embora aqui eu tenha vogais, a gente fala vogais idênticas, tá? Mas o que ocorre aqui seria a junção do quê? De classes gramaticais diferentes, ok? Eu tenho a união aqui, ó, de uma preposição com um artigo, ok? Por isso que formou essa fusão, essa mistura, tá? Que vai dar o meu acento grave. Então, é fundamental perceber que, embora idênticas, essas vogais pertencem a categorias gramaticais diferentes, entenderam agora? O primeiro A é sempre uma preposição e o segundo pode ser o quê? Pode ser, primeiro, o artigo feminino, a ou as. Fui, quem vai a algum lugar. Então, a feira. Então, juntou preposição mais o artigo, formou o quê? A crase, ok? Então, primeira dica para vocês aqui agora. O verbo que vai pedir essa preposição. Então, eu sempre cuido da transitividade verbal. Por isso que a crase eu gosto de estudar depois da regência. Por quê? Com a regência eu já consigo saber, ó, quem vai a algum lugar. E aqui eu tenho uma palavra feminina, a feira, formou o quê? A crase. A segunda situação, o a que inicia os pronomes demonstrativos. Aquele, aquela ou aquilo. Fui a aquela loja. Quem vai a algum lugar, ó. Eu tenho o a preposição e mais o pronome demonstrativo aquela. Então vai formar a situação de crase, ok? O a dos pronomes relativos a qual ou às quais, sempre prestando atenção no seguinte: a cidade a qual nós referimos fica longe. Pessoal, quem se refere a alguma coisa, ok? Eu vou ter o a qual aqui, tá? E o cidade também vai me pedir o quê? Não a cidade, sim o verbo aqui, ó, referimos. A qual seria a cidade. O a qual aqui é o pronome relativo, retomando a cidade. E eu tenho que se refere a alguma coisa. Eu tenho a preposição, mas o artigo vai formar o quê? O fenômeno da crase aqui, então a qual, craseado, ok? E o pronome demonstrativo a ou as, tá? Quando a gente usa ele reduzido lá, se lembram? Pronome demonstrativo aquele, aquela, aquilo ou a, ok? Então ele vai dar o quê? Esta caneta é semelhante a que me deste, tá? Então eu tenho o que aqui, ó? A aquela, ok? Que me deste. Só que acontece o seguinte, amores. Quem dá algo a alguém, então, ó. Então eu tenho que cuidar aí, ó, para a formação do quê? Da crase, ok? Então eu tenho preposição e tenho mais o artigo e aí vai formar, ok? A crase aqui. Como nós vimos nos pronomes a são pronomes demonstrativos quando equivalem que vão equivaler a aquela, a e aquelas, ok? Não é por acaso que apresentamos o estudo da crase imediatamente após a regência, para vocês entenderem que o que? O fenômeno da crase sempre vai se dar pelo termo regente e o termo regido. A necessidade da preposição a e o que? O termo regido vai estar com o artigo a, ok? Não esquecendo que a crase se forma com palavras femininas, ok? Então, a crase da preposição a com o artigo a ou as. Vamos ver situação por situação agora. Haverá crase sempre que o termo regente exigir a preposição a e o termo regido admitir o artigo a-as. Então tem que ser uma palavra feminina. Eu me referi à diretoria. Quem se refere a alguma coisa, ok? Então, olha aqui, ó, esse a preposição e o artigo formando o quê? O fenômeno da crase. Quem vai a algum lugar. Então, fui à cidade.
Então, ó, a cidade fui, quem vai, vai a algum lugar. A preposição, a artigo, formou o quê? A situação da crase. Era insensível a dor. Quem é insensível a algo. Então, olha só, preposição mais artigo, ok? Chegou, quem chega, chega. Mas aqui, ó, às 6 horas, ocorre o quê? Um adjunto adverbial de tempo. Então, vai receber a sua crasezinha ali, ok? Nesses casos, é fácil constatar que ocorreu a crase, basta trocar o termo regido por um masculino correlato. Se obtivermos a combinação ao ou aos, a preposição a mais o artigo os, fica demonstrado que ocorre a preposição e o artigo, ok? Exemplo aqui, ó. Se nos exemplos citados nós trocarmos os termos regidos, né, diretoria, cidade, dor e 6 horas, pelos masculinos diretor, bairro, sofrimento e meio-dia, teremos: eu me referi ao diretor, fui ao bairro, era insensível ao sofrimento, chegou ao meio-dia, ok? Dica para você: se eu não consigo uma palavra masculina para substituir, tente substituir por ao pepino. Eu me referi ao pepino, fui ao pepino, era insensível ao pepino, chegou ao pepino. Deu certo, porque pepino é uma palavra masculina, eu estou usando ao, preposição mais artigo, ok? E observa, para ocorrer a crase é necessário que o termo regente exija a preposição a, e o termo regido, né, admita a anteposição do artigo a. Se um desses fatores não ocorrer, não haverá crase. Quem conhece, conhece alguém. Então aqui, ó, a diretoria, artigo. Eu me referi a ela. Quem se refere a alguém. Então a ela aqui, preposição mais pronome pessoal, ok? No primeiro exemplo, não ocorre a crase porque o termo regente, conheço, não exige preposição a. Quem conhece, conhece alguém ou alguma coisa, o verbo transitivo direto, ok? Portanto, ali não está presente apenas um a, só está presente um a ali, que seria o quê? O artigo, que vai determinar o termo diretoria. No segundo exemplo, também não ocorre crase porque temos tão somente a preposição a, exigido pelo termo regente me refiro. Quem se refere a alguém ou alguma coisa. Diante do termo regido, ela não ocorre artigo, então não vai ter, ok? E se eu for substituir, eu conheço o pepino, eu conheço o diretor. Eu me referi a ele, ok? Eu consigo trocar pela palavra masculina sem problema nenhum e não pedir o ok? Não ocorre crase, então. Vimos que uma das condições para que ocorra a crase, tá, é o termo regido admitir a posição do artigo a ou as. Quando não houver o artigo, ok? Evidentemente não haverá crase. Por isso, nunca ocorre crase em quem? Diante de palavras masculinas. As vendas a crédito cresceram no último ano. Então, esse a aqui, ó, não vai ser artigo, ok? Gostava de andar a pé, o modo que eu ando, ok? Então, aqui uma preposição, tá? Aqui também eu tenho uma preposição a crédito, o modo, ok? Diante de verbos, ainda há muita coisa a fazer. Ó, aqui, ó, 2 verbos, preposição. Estava disposto a disputar uma vaga, preposição, mas não tem um artigo, ok? Diante da maioria dos pronomes, os pronomes pessoais retos, pronomes de tratamento, fizeram referência a esta carta, demonstrativos, não fizeram alusão a alguma possibilidade de devolução da mercadoria, pronomes indefinidos, ok? Então, diante dos pronomes, não vai crase. Porém, alguns pronomes admitem a anteposição do artigo. Então, é possível, então, ocorrer a crase diante desses pronomes, se o termo regente exigir a preposição a. Peço desculpa à própria pessoa, fizeram referência à mesma pessoa, ok? Também não uso crase nas expressões formadas por palavras repetidas, gota a gota, frente a frente, ponta a ponta, boca a boca. Nesses casos, temos simplesmente a preposição a, ok? Observe as expressões masculinas correlatas, lado a lado, passo a passo, e não lado ao lado, passo ao passo, ok?
ficou cara a cara com o inimigo, contava as moedas uma a uma. Diante de substantivos empregados em sentido genérico, ó, falava a pessoas desinteressadas, fez alusão a cidades litorâneas. Então, letra no singular e palavra no plural, crase nem a pau, ok? Essa é uma regrinha simples aí que dá para vocês macetear. Se eu tenho a palavra no a letra no singular e a palavra no plural, a crase nem a pau, ok? Então eu tenho alguns casos especiais aí que eu tenho que tomar cuidado. As locuções formadas por palavras femininas. À tarde, à noite, à vista, à vontade, à procura, às pressas, às escondidas. À moda, mesmo que a palavra moda fique subentendida. À medida que, à proporção que, à exceção de, à beira de, eles devem receber o acento de crase, porque são locuções femininas, ok? Saímos à meia-noite, vendi à vista o relógio, ando à procura de um amigo, andava às pressas, agia às escondidas, pedi um filé a Camões. Olha só, uma palavra masculina, mas eu fica subentendido a moda de. Entenderam? Aí ele vai receber a crase. No restaurante pediu uma moqueca a capixaba, a moda capixaba. Muito cuidado com bife à parmegiana, bife à milanesa, eles irão crase. Porém, bife a cavalo e frango a passarinho não tem a moda. Vocês já viram um frango fritando, lá um passarinho fritando um frango, um bife, lá o cavalo fazendo um bife? Então eu não posso dizer que é a moda. Então são palavras que não vão crase. Prestem atenção, não vão crase nessas palavras. À medida que caminhavam, todos iam ficando cansados. Ó, à medida que mulheres à beira de um ataque, ó, à beira de vai crase. O que é importante notar é que essas expressões ocorre o acento grave, ok? Mesmo que não haja ocorrido a crase. Isto é, a fusão de duas vogais idênticas. Então é por ele ser o quê? Locuções adverbiais femininas, ok? Saímos à noite, saímos ao meio-dia. Eu consigo trocar, então eu consigo verificar, ok? Vendi à vista o relógio, vendi a prazo o relógio, não ao prazo, ok? Então, mesmo assim ela vai ir, ok? Mesmo que lá eu não consiga trocar, tá? O correlato dela, masculino, ao, mas ela vai porque o quê? Um adjunto adverbial feminino, o modo, ok? Claro que se a expressão adverbial for formada por palavra masculina, ou se a proposição que introduz a expressão adverbial for outra diferente que não ocorra a crase, e, consequentemente, o as de tais expressões não receberão um acento grave. Trazia a bolsa a tiracolo, masculino. Atravessou o rio a nado, masculino. A cor fica a critério do cliente. Então, ó, critério masculino. Chegou após as 10 horas. O após aqui já é a preposição, ok? Então, eu não posso colocar outra preposição. Então, aqui sai a crase. Não há consenso sobre o emprego do acento grave no A que encabeça as expressões adverbiais de instrumento, ok? Alguns autores utilizam, outros não. Isso aí é para vocês ficarem sabendo. Então, nessa expressão, o uso do acento grave ele é facultativo. Escreveu uma carta à máquina, ou a máquina com a crase. Feriu-se a faca ou a faca com crase. Viajaram no barco a vela ou a vela com crase, ok? Não tem um consenso entre os autores. Pode ou não ocorrer crase? São situações que a crase pode ocorrer ou não. Então há 3 casos que pode ocorrer ou não a crase. São os seguintes: diante de nomes próprios de pessoas do sexo feminino. Ele fez referência a Maria, sem crase, mas também aceito, ele fez a referência a Maria com crase, ok? Diante dos pronomes possessivos femininos, obedeço a minha irmã, obedeço a minha irmã. Esses 2 casos se justificam pelo fato que, diante de tais palavras, a presença do artigo é facultativa. Então, podemos dizer Maria chegou, a Maria chegou. Minha irmã saiu, a minha irmã saiu, ok? Depois da preposição até, é facultativo. Fomos até a feira, fomos até a feira com crase, tá? Pode ou não ocorrer a crase, pois podemos
indiferentemente, né, usar a preposição até ou até a, né? A locução prepositiva até a. Então, dessa forma, formaria a crase. Aqui, ó, no próximo exemplo, temos a preposição até seguida do artigo a. Portanto, ocorre um a apenas. Fomos até a feira. Já aqui não, nós temos a locução prepositiva até a. E aí vai se fundir com o artigo o a da feira, correto? Então, fomos até a feira. Diante de nomes de lugares, tá? Como nós já estudamos lá nos artigos, tá? Alguns nomes de lugares admitem a anteposição do artigo, outros não. Então, haverá crase diante de nomes de lugares se o termo regente exigir a preposição a e o termo regido o nome do lugar admitir a anteposição do artigo a. Para verificar se o nome ou lugar admite ou não a anteposição do artigo a, pode-se utilizar o artifício a seguir. Qual é o artifício? Vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Então, se ao formularmos uma frase com o nome do lugar regido pelo verbo vir, obtivermos, né, a contração da, fica claro que diante dele cabe o artigo, tá? Pois da é a contração de preposição de mais o artigo a. Então, venho da Itália. Venho da Argentina. Então, eu vou à Itália e eu vou à Argentina com crase. Diferentemente, se eu não conseguir, se eu só conseguir a preposição de. Então, vou a Roma, venho de Roma. Então, aquele não admite o artigo a. Vou a Curitiba, volto de Curitiba. Também não admite o artigo a. Macete, vou a, volto da, crase a. Vou a, volto de, crase para quê? Show? Outra situação, se o nome do lugar admitir ali um especificador, né, vier especificado, aí sim ele passará a aceitar o artigo e aí, consequentemente, a crase. Vou à Roma Antiga, volto da Roma Antiga. Vou à moderna Curitiba, volto da moderna Curitiba, ok? É evidente que em construções como conheço a Bahia, visitamos a Itália, não vai ocorrer crase, porque o verbo não pede. Quem conhece, conhece algo. Quem visita, visita algo. Então, vocês viram a importância de saber a regência? Eu sei a regência, eu já verifiquei que não tem crase, ok? Diante das palavras casa e terra, não vai ocorrer crase diante das palavras casa, tá? Mas casa no sentido de lar, moradia, e terra no sentido de chão firme, uma vez que tais palavras não admitem a anteposição do artigo a. Voltamos a casa, os marinheiros desceram à terra, ok? Se, no entanto, tais palavras vierem especificadas, passam a admitir a anteposição do artigo, e, consequentemente, poderá ocorrer a crase, desde que o termo regente exija a preposição. Voltamos à casa dos amigos. Quem volta, volta a algum lugar, ok? Então, eu tenho o especificador dos amigos, vai e crase. Os marinheiros desceram à terra dos anões. Quem desce, desce em algum lugar ou a algum lugar. Então, a terra dos anões. Então, dessa forma aqui, vai ir a crase. Muito cuidado com a palavra casa, principalmente, quando eu utilizo o verbo preferir. Prefiro o apartamento à casa. Dessa forma, vai crase, porque prefere algo a alguma coisa. Então, ali é obrigatório. Então, eu estou usando o apartamento, eu tenho que usar a casa. Estou usando os determinantes, o e a, correto? Os artigos. Se eu disser prefiro o apartamento à casa, eu retiro a crase, porque eu não tenho fenômeno. Aí eu só tenho o quê? Só tenho preposição, ok? Fique atento com isso aí. A crase com os pronomes demonstrativos, aqueles, aquelas e aquilo. Haverá crase com o pronome demonstrativo aqueles, aquelas ou aquilo, sempre que o termo exigir a preposição a. Assistir aquele filme. Quem assiste, assiste a algo. Então, a preposição mais aquele, né? Então, vai formar o fenômeno da crase. Aspiro, quem aspira, aspira a alguma coisa, tá? Aquela vaga. Prefiro isto a aquilo. Olha só o que eu falei para vocês. Prefiro isto a aquilo, correto? Então, se o pronome demonstrativo estiver se referindo a alguma entidade superior e, portanto, for grafado com inicial maiúscula, não vai ocorrer crase. Agradecemos todos os dias a aquele que nos protege, ok?
Crase diante de pronomes relativos, a qual e as quais. Eu tenho que cuidar o verbo que está depois, tá? Ocorrerá crase com os pronomes relativos a qual e as quais, quando esses pronomes, né, vierem antecedidos pela preposição a, exigida por um termo da oração que tais pronomes introduzem. A cidade a qual iremos possuir praias, às quais chegaremos. Ó, quem vai, vai a algum lugar. Então, eu tenho a qual da cidade. Então, iremos a algum lugar, preposição, mais o a qual vai me dar a crase. Quem chega, chega a algum lugar. Então, eu cheguei o quê? A praia, tá? Então, as quais possui praias, às quais chegaremos. Então, praias, as praias. Então, formou o fenômeno, vai crase, ok? Observe que nesse exemplo temos iremos e chegaremos, rege a preposição a, que vai migrar para antes do pronome, ok? E com ele se funde. Outra coisa, também nesses casos, a ocorrência da crase pode ser demonstrada pelo artifício de substituir os termos regidos femininos por masculinos, correlatos. O país ao qual iremos possui recantos aos quais chegaremos. Estou substituindo por masculinos. Estou vendo que eu tenho ao, então vai dar o fenômeno da crase. O quem e o cuja. O pronome quem e o cuja não admite a anteposição do artigo, tá? Portanto, diante deles não ocorre crase. Esta é a mulher a quem obedeço. Quem obedece, obedece a alguém, ok? E este é o autor a cuja obra quem se refere a alguém. Então, aqui é a minha preposição, tá? Mas, ó, o autor, obra, posse, cuja me dá posse. Então, aqui eu não vou ter artigo, ok? Nesses casos, o a é simplesmente preposição, tá? Quem obedece, obedece a alguém, tá? Obedece não a alguém, obedece a alguém. Então, a ela, a mulher, ok? O que? Diante do pronome relativo que, normalmente não há crase, pois esse pronome não admite a anteposição do artigo. Esta é a faculdade a que aspiro. Quem aspira, aspira a algo. Então, isso aqui é uma preposição. Esta é a cidade a que iremos. Quem vai, vai a algum lugar. Então, aqui é uma preposição. Pessoal, aqui, ó, essa preposição já está me dando o quê? A transitividade do verbo aqui. Sempre o verbo da segunda oração, que está após o que, tá? Nesses casos, o a é simplesmente preposição. Preste atenção. Poderá, no entanto, ocorrer a crase da preposição a com os pronomes demonstrativos a, as, aquela, aquelas que aparecem antes do pronome relativo que. Sua caneta era igual a que comprei. Quem compra, compra algo. Então, aquela que comprei. Aí, quem compra, compra algo. Então, aí vai ter o quê? Vai ter essa colocação aí, ok? Da minha o quê? Da minha preposição mais o aquele, o aquela e o aquilo. Em caso de dúvida, é possível verificar a ocorrência ou não de crase pelo recurso da substituição. Este é o curso a que aspiro. Este é o bairro a que iremos. Seu lápis era igual ao que comprei. E aí eu verifico que eu vou ter o fenômeno da crase. Pessoal, isso aqui era o nosso estudo de crase. Espero ter ajudado vocês. Ficou bem tranquilo. Vocês viram aí o que é a importância de trabalhar a regência antes de trabalhar a nossa crase. Se torna mais fácil. Quem pede o a preposição é o verbo, ok? Então, um beijo do gordo e até a próxima aula.